Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. O testemunho agora que eu vou relatar, eu coloquei o título de Quando Pensar em Desistir, Pergunte ao Senhor. Então, em 1990, já faziam 6 anos que eu ensinava aos juniores na escola dominical da Assembleia de Deus. E ali, aquela turma, né, que eu estava ensinando, era muito indisciplinada, né? Elas não me respeitavam, não queriam obedecer. Elas viviam, as crianças ali viviam ali, como é que eu digo, lutando, não é? O telequete, não é? Elas chamavam para palavrões, xingavam uma outra. E certo dia, eu, ao término, né, da escola, eu pedi para o meu esposo me ajudar a conduzir aquelas crianças até lá dentro do templo, porque no final da escola dominical, com o costume, a cada sala recitar o título da lição e o textuário, né? O textuário e o título da lição. E ali a nossa sala ficava no andar de cima. Então nós teríamos que descer uma escada. E ali meu esposo me ajudando, né? Ele foi na frente e eu atrás, orientando, né? Conduzindo aquelas crianças. A criança da frente, ela vai, coloca o pé na escada para que os seus colegas que vêm depois tropeçar e cair de escada abaixo. Meu esposo segurou ele assim pelo braço e disse: eu vou dizer a seu pai. Aí ele disse: meu pai essa hora tá bêbado. Eu vou dizer a sua mãe. Ah, minha mãe abandonou meu pai. Eu vou dizer para sua avó. Minha avó não liga. Olha só, meu esposo ficou sem ter mais a quem dizer, né? E aí depois ele disse: minha mulher, como é que você suporta trabalhar com umas crianças daquela? E outra vez, uma dessas crianças, eu me deparei com a cena que eu fiquei apavorada, eu fiquei simplesmente paralisada. Na época, as salas, elas não tinham grade. E quando eu fui chegando na sala, no início, né, antes de começar a aula, eu vi aquela criança passando de uma sala para outra, pela janela por trás. Se aquela criança caísse dali, era morte certa, né? E eu louvo a Deus por ter dado livramento àquelas crianças, não ter permitido que eu ensinei ali aos meninos durante 15 anos e as meninas 6 anos. Ao todo foram 21 anos em sala de aula. E louvado seja Deus, o Senhor nunca permitiu que acontecesse um acidente, né? E isso aconteceu por 2 vezes. E ali eu comuniquei a coordenação, né, do departamento infantil, insisti assim, e demorou assim uns 8 anos para que essa grade fosse colocada ali naquela janela, né? Pois bem, então eu pensei em desistir. Eu falei com a coordenadora, né? Apesar de eu ter certeza absoluta de que Deus tinha me chamado para o ministério infantil, antes de aceitar, né? Antes de ter recebido o convite, o Senhor já tinha me falado através de sonho, através da sua palavra, através dos seus servos mesmo, né? Vindo a mim. E ali eu recebi o convite e não quis mais negar. Pois bem, então eu fui até a coordenadora e disse para ela que não estava aguentando mais, não suportava e queria desistir. E foi quando ela olhou para mim e disse assim: irmã Lourdes, a senhora já perguntou ao Senhor se é isso mesmo que Ele quer que a senhora faça, que entregue o trabalho? Aí eu parei,
pensei assim, decepcionada comigo mesma, né? Porque realmente era o que eu deveria ter feito, ter perguntado ao Senhor o que eu deveria fazer, que atitude eu deveria tomar. Então eu disse, realmente eu não orei. Ela disse, então a irmã vai orar e depois a irmã fala comigo. E assim eu fiz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E naquela mesma noite eu orei e o Senhor me respondeu, através de um sonho. Eu sonhei que eu chegava com as mãos cheias de joia e andando e procurando por toda parte o dono daquelas joias e não encontrava. E ali eu entendi de imediato que aquelas joias eram as crianças. E o Senhor era o dono daquelas crianças. E Ele não queria receber aquelas joias, porque Ele me entregou e o tempo quem determina é Ele. O que eu sei é que enquanto não chegou o tempo, porque naquela época não tinha telefone, não tinha como me comunicar com aquela irmã, enquanto não chegou o dia de eu tornar a vê-la para falar, eu não sosseguei. E ali eu falando para ela, né, e disse da minha decisão que eu iria continuar, ela ficou muito feliz e eu disse assim, olha, mas você vai fazer uma coisa, você vai comigo até a sala e você vai fazer uma oração ali, para aquelas crianças comigo ali na sala, né? E ela assim fez. E dali por diante eu mudei a atitude de trabalhar com aquelas crianças, né? O Senhor permitiu que eu passasse por aquilo tudo para que eu crescesse, né? Mais espiritualmente, no conhecimento da palavra e que eu aprendesse a lidar com aquelas crianças. Eu passei a orar por aquelas crianças, a jejuar, a pedir oração. Fiz treinamentos, né? Fiz pesquisas, né? Participei de congressos de escola dominical, né? Fiz o curso de aperfeiçoamento, né? De professor, né? O CAPED. E ali começou a mudar e Deus começou a trabalhar maravilhosamente com aquelas crianças. Eu senti também necessidade de conseguir uma pessoa para ficar comigo ali, me ajudando, para que quando eu estivesse dando a aula e alguma criança quisesse, não é, atrapalhar, então aquela pessoa chegasse ali calmamente e tirasse aquela criança e fosse conversar com aquela criança, né? Então comecei a orar ao Senhor pedindo que levantasse alguém e nada, né? Foi quando eu senti desejo de perguntar a um dos meus filhos se ele gostaria de me ajudar, né? Fazer esse trabalho, essa tarefa, né? Esse trabalho psicológico, na psicologia espiritual ali com aquelas crianças. Aí meu filho aceitou e eu fiquei muito feliz, né? E Deus trabalhou maravilhosamente, né? E meu filho ali, quando a criança queria fazer alguma coisa, ele chamava aquela criança e conversava, né? Primeiro, onde você mora, quantos irmãos, qual é a matéria que você gosta de estudar, qual o esporte que você gosta de fazer. Aí depois entrava, mas rapaz, você já é um rapazinho, né? 9, 10, né? Já 11 anos de idade. E tu chega aqui, rapaz, a professora passa a semana todinha se preparando e você faz isso, vem atrapalhar. Não faça isso não, isso é feio. E ali Deus ia trabalhando na vida daquelas crianças. O que eu sei, irmãos, ouvintes, né? E vocês que estão me assistindo, que as crianças começaram a mudar. Elas queriam assim participar da aula, queriam escrever no quadro, na hora de orar, a oração final, queriam orar. Teve uma criança que ela leu a Bíblia todinha. Ela decidiu ler a Bíblia e ela leu a Bíblia toda durante aquele ano. E ela chegou a ser batizada no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, quando você estiver pensando em desistir,
Não faça uma decisão precipitada. Ore ao Senhor, consulte o Senhor, e Deus, eu tenho certeza absoluta, como Ele respondeu para mim, Ele vai responder para você também. Qualquer que seja o que você esteja tentando fazer, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.